Olá, bom dia, como vocês estão hoje? Graças a Deus por mais um dia que podemos estar na presença do Senhor, meditando um pouquinho na palavra dele. Hoje nós vamos falar sobre uma personagem bíblica que se chama Jeoseba. Ela era uma princesa. Eu quero ler com você no livro de 2 Reis, no capítulo 11, e nós vamos ler no versículo 1 até o versículo 3. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor para nós neste dia. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei, que seriam mortos, e o pôs, juntamente com a sua babá, numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com ela, escondido na casa do Senhor, durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Amém? Então, para você entender sobre o contexto daquilo que a gente está lendo, essa Atalia, mãe de Acasias, Acasias foi rei e Acasias morreu. E aí, como a gente sabe, depois que um rei morria, havia sempre um sucessor direto dele que seria o seu filho. Naturalmente seria o filho mais velho. Mas o que foi que a Atalia fez? A Atalia foi e mandou matar todos os descendentes de Acasias. Dessa forma, ela seria a única pessoa direta para assumir o trono. E por isso que ela mandou matar todo mundo. Quando Jeoseba soube o que estava acontecendo, essa princesa foi e pegou o filho de Acasias, que era bebê ainda, né, que era uma criança bem pequena, Joás, e raptou ele, escondeu ele, e fala aqui que ele ficou escondido numa câmara junto com a sua babá. Então, assim, a gente vê às vezes, né, em filmes de castelos que tem ali câmaras secretas, né? Então, quando eu leio dessa forma aqui, eu imagino isso. Imagino uma câmara secreta onde essa criança foi criada, né? Até que ela pudesse aparecer. Na continuação do texto, fala assim, no versículo 4. No 7º ano, ou seja, depois que tudo isso aconteceu, né? 7 anos depois, Joiada, que era um sacerdote, mandou chamar os capitães de Cários e da guarda e reuniu-se com eles na casa do Senhor. Então, este Joiada, ele sabia o que estava acontecendo, sabia que essa criança estava escondida e sabia que essa criança era o herdeiro natural do reino, né? Do reinado. E aí, então, ele fez um acordo com todos os principais. E então eles tiraram Joás da câmara onde ele estava escondido e Atalia, inclusive, teve, né, brigou muito e falou o que vocês estão fazendo, traição e tudo mais. Você pode ler isso na continuação do capítulo 11. A Atalia morre e aí então o que acontece? No capítulo 12 fala assim, no 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar. Ele reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então, quando você lê a história dos reis de Israel, e quando a gente vê que fala dos reis de Israel, do reino do norte, do reino do sul, no reino do sul a gente vê muito falar que alguns, né, não vê muito, mas a gente vê alguns reis serem
terem uma referência de que eles fizeram aquilo que era reto diante do Senhor, que eles fizeram aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E esse Joás, ele foi um desses reis que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E é interessante, leia também ali no capítulo 12, que fala que ele fez aquilo que era reto diante do Senhor, enquanto, né, o sacerdote Joiada o dirigia, enquanto o sacerdote Joiada o orientava. Mais para frente, se você continuar lendo, você vai ver ali o que acontece a partir do momento que o Joiada deixa de atender esse rei, né, esse jovem rei, e o final de toda essa história em relação ao rei Joás. Mas nós estamos aqui para falar sobre quem? Falar sobre esta princesa Jeoseba. Ela foi uma mulher muito corajosa, ela foi uma mulher perspicaz, ela teve uma estratégia e agiu muito rápido. Enquanto estava acontecendo uma matança de todas aquelas crianças, ou até jovenzinhos, a gente não sabe a idade deles, ela rapidamente sequestrou, a palavra fala que ela sequestrou a este herdeiro e o manteve escondido, né, para que Atalia não fosse atrás dele e não o matasse também. E por causa disso, esse Joás pôde reinar de uma forma legítima, e você também lendo vai ver todos os feitos dele, inclusive no sentido de reconstruir, de reparar, fazer reparos na casa do Senhor. Então vale muito a pena você ler a continuação dessa história. Então essa mulher mostra para nós que ela foi um canal usada por Deus para que a descendência de Acasias pudesse reinar. E este rei era já um rei escolhido por Deus, porque ele ia fazer aquilo que era reto diante do Senhor. Então, eu penso que Jeoseba não sabia, não é mesmo? Obviamente a criança Joás também não sabia, mas Deus sabia que ele tinha separado aquela criança para o reinado. Da mesma forma como ele separou o rei Davi, da mesma forma como ele separou o rei Salomão não era o filho mais velho do rei Davi, mas ainda assim o Senhor o separou para ser rei. E ele separou esse Joás e ele tinha uma tarefa, um propósito na vida de Joás. E usou esta mulher, Jeoseba, esta princesa, para que a vida de Joás fosse poupada e que ele cumprisse, então, este propósito do Senhor por meio da vontade do Senhor, né, por meio da vida de Joás. O que isso traz para mim e para você? Que nós devemos estar atentas às coisas à nossa volta. Nós devemos estar atentas às armadilhas, devemos estar atentas às ciladas, atentos às pessoas à nossa volta. Muitas vezes o Senhor mostra planos, mostra propósitos, coloca no nosso coração, às vezes com os nossos filhos, às vezes com os outros relacionamentos, né, com parentes, com amigos. O Senhor coloca no nosso coração o quanto uma pessoa é preciosa para Ele. O Senhor coloca no nosso coração o quanto uma pessoa vai executar grandes coisas nessa terra. E nós devemos sim ser guardiões, no nosso caso, mulheres guardiãs desse propósito. Podemos ser guardiãs na intercessão, podemos ser guardiãs na oração, podemos e devemos ser guardiãs também nas atitudes, né? Cuidando para que essas armadilhas e essas ciladas preparadas pelo maligno não prosperem diante de todo o propósito que o Senhor tem. Deus, obviamente, tem poder para aniquilar todo o poder do mal,
mas o Senhor tem prazer em usar as nossas vidas. E certamente nós temos também e deveremos ter prazer em sermos usados diante do Senhor, na presença do Senhor, para que o propósito dele se cumpra. Me vem ao coração a palavra parceria. E eu fico imaginando quão grato, quão maravilhoso é pensar que eu e você podemos ser parceiros de Deus. Parceiros, sabe? De dizer assim, conta comigo, né? Precisa cumprir um propósito aqui, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para fazer e para ajudar nesse propósito. Essa mulher certamente não temeu pela sua vida, porque se a Thalia soubesse aquilo que ela tinha feito, tanto ela quanto Joás teriam sido executados. Mas ela foi rápida e ela pensou o quê? Pensou no futuro daquela criança, que pensou naquilo que era reto, naquilo que era justo, que ele sim deveria de ser o rei. Então ele foi, Joás, o rei mais jovem, né, de todo esse período. Ele começou a reinar com 8 anos de idade, porque durante 7 anos ela escondeu essa criança ali, né? Então que Deus trabalhe no teu coração também a respeito desta mulher, desta princesa Jeoseba, e que você possa ter os olhos bem atentos diante de todas as armadilhas e diante de todas as ciladas que são preparadas contra a sua vida e contra a vida daqueles que você ama. Então, haja, se você não pode fazer nada, haja orando, haja intercedendo, porque o Senhor tem poder para transformar toda e qualquer situação. Como ele transformou aqui e trouxe essa criança, este Joás, tirou do meio daquelas câmaras e trouxe para o reinado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, abençoe a sua vida nesse dia. Que o Espírito Santo continue falando com você e você possa ouvir atentamente a voz do Senhor e agir conforme a direção que o Senhor te dá. Amém? Eu sou a pastora Simone Martins, pastora auxiliar, pastora das mulheres ali na Igreja Quadrangular do Guabirutuba, e nós estamos ali à tua disposição para te ouvir, para orar com você, para te receber. Se você tiver a oportunidade, venha estar conosco, porque nós temos um grande amor por você durante todo esse ano que nós estamos trabalhando e falando sobre esses devocionais. Amém? Deus abençoe a sua vida e amanhã volte para ouvir um outro devocional de também uma outra mulher maravilhosa, uma história maravilhosa na presença do Senhor que está escrito na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você.